Salve os irmãos, rapaz do Senhor, amém? Esse tema é um tema muito relevante. Quem somos como igreja? Eu confesso que eu venho desde o início do Evangelho. Eu lembro que se tinha muito um palanque, se montava muito um palanque antigamente, as igrejas saíam para fazer uns cultos ao ar livre, de noite. E era um momento que você tinha um pouco mais de segurança, você não tinha tanto medo de ficar lá de fora, nem nos dias de hoje. E tinha canções que marcavam a nossa vida, marcavam o nosso ser. Tinha uma canção que ela está mexendo muito comigo esse mês, que ela dizia: quantos sonhos eu tive no mundo, quantas desilusões me levaram para o fundo, e o sofrimento assolava. Quantas vezes eu perguntei por amor, em momentos de sofrimento e de dor, mas ninguém me falava, eu só chorava. E ele começa a clamar, dizendo: eu só queria saber quem é esse Deus. Eu só queria saber do seu amor, eu só queria sentir o teu toque. E com esse tema parece que ele vem sendo relevante porque ele tem dois pontos, essa canção. Ela é muito forte, porque ela mostra um coração contrito, desesperado por socorro, e ao seu ver, naquele momento não tinha ninguém que o pudesse estender a mão ou socorrer de alguma forma. Da outra ponta da corda nós vemos uma igreja que se levanta para ser esse socorro. Alguém disposto a fazer parte da história de um outro alguém necessitado. Não existe maior alegria, não existe um momento de maior felicidade do que fazer parte da história de alguém. Porque está no momento em que aquela pessoa precisou. Não existe a maior alegria do que ser a mão que se estende para tirar alguém do poço. De dizer: foi difícil lutar, e foi difícil continuar, persistir diante daquela situação. Eu pensei que ele não ia conseguir, mas ele está aqui, valeu a pena. É algo maravilhoso, porque essa é a função da igreja. Eu fiquei muito feliz com a história de um homem que o nome dele é Nicholas Winton. Ele foi um homem que na Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda, nos campos de concentrações, ele viu, ao visitar a Alemanha, a necessidade de socorrer as crianças judias que estavam ali. Então, durante 3 anos, ele conseguiu mover céus e terra. Falou com uma pessoa, falou com outra pessoa, rumou trens, conseguiu convencer o governo alemão a liberar essas crianças, financiou a entrada delas para a Inglaterra e conseguiu, nessa luta, salvar 699 crianças que seriam mortas no Holocausto. Crianças que foram para o Canadá, para a Inglaterra, para outros lugares do mundo. Ele não foi muito de fazer alarde, mas aos seus 80 e poucos anos alguém descobriu sua história. Levou ele para um cinema com o intuito de dizer que ia ter uma daquelas vítimas que ele salvou quando era criança. E quando aquela pessoa vai se apresentar, ela aponta: olha para trás. E tinha uma quantidade enorme de pessoas, e já eram pessoas idosas, já tinham construído famílias, já tinham realizado sonhos, já tinham se transformado. E ele olha, ele começa a chorar, e você vai ver que aquele trabalho que você fez valeu a pena. A igreja do Senhor, ela não olha pensando no presente, ela olha olhando para o futuro. Às vezes nós não vemos a resposta, às vezes não vamos ver o fruto do nosso trabalho, mas ele vai crescer, porque a palavra do Senhor nos fala que não sai uma palavra sem que ela cumpra o seu propósito e o seu objetivo nessa terra. É maravilhoso fazer parte da história de alguém. E não tem coisa mais profunda do que a igreja
Porque Deus incumbiu a igreja de fazer esse trabalho, Deus incumbiu a igreja de fazer essa obra. Foi um mandato de Jesus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Isso foi maravilhoso. Diante dessa pequena introdução, eu gostaria de convidar os irmãos que pudessem ver suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. Capítulo 5, do primeiro versículo em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Amém? Que diz assim: atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por muitos espíritos imundos. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrente. Muitas vezes já havia acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava as algemas e correntes. Ninguém tinha força para deter. E noite e dia, sem repouso, perambulava entre os sepulcros e pelas colinas, gritando, cortando-se com lascas de voz. Ao avistar Jesus ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o seu nome? E respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muito. E implorava insistentemente para que Jesus não o mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, uma colina vizinha, uma grande manada de porcos estavam pastando. Então foi que os demônios rogaram a Jesus: manda-os para os porcos, para que entremos nele. E Jesus lhe deu permissão, e o espírito imundo deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, cerca de 2.000 porcos, atirou o precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos à cidade, nos campos, e todo o povo correu para ver o que havia passado. E chegando próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram assustados. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Deus e Pai de graça, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor. Deus querido, toma o teu lugar, Senhor, em nossas vidas. Se manifesta, Senhor, de maneira poderosa e sobrenatural. Engrandeça o teu nome através dessa igreja, Senhor, e faça o teu querer. É o que nós te clamamos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. A gente ouve muito falar sobre resiliência, a capacidade de uma pessoa se manter firme, ou mesmo sendo pressionada a manter a sua forma, conseguir sobressair, resistir. E de certa forma nós olhamos isso e de uma certa forma é bom a pessoa ser resiliente. Na minha vida pessoal, eu acho que eu não sou muito resiliente, não. Porque eu não posso colocar a minha força como algo que seja responsável por eu estar de pé. Eu não consigo olhar para mim e dizer: você é o cara, você consegue. Eu consigo olhar para o céu e dizer: Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse a tua graça me sustentando, eu não estaria de pé. Se não fosse a tua mão me mantendo nos momentos mais difíceis da minha vida, eu não conseguiria. De maneira alguma eu não conseguiria sustentar. Eu começo a pensar: será que a igreja de alguma forma consegue se manter sem esse
fazer. Muitos tentam, muitas das redes cristãs tentam transformar vidas, mas só Jesus pega uma pessoa que não era nada, que era largada ali, traz de volta. Só Ele consegue tirar alguém todo sujo, todo enlamaçado, todo perdido, de forma que ninguém nem quer chegar perto e dizer: eu vou fazer de você algo limpo, eu vou te dar vestes novas, eu vou te colocar outro palavreado na sua boca, eu vou transformar a tua família, eu vou mudar o quadro da tua história. Isso porque eu sou Deus. E Deus escolheu a igreja como um instrumento vivo para isso. Deus escolheu a igreja como um instrumento nessa terra, nesse tempo, para cumprir esse propósito. Eu consigo imaginar no livro de Marcos, no capítulo 4, eu sempre achei interessante por que a tempestade. Porque Jesus estava falando sobre parábolas de semente, semeadura. Uma é lançada na terra boa, outra é lançada na terra ruim, uma permanece, a outra não permanece. E ele despede a multidão e ele fala: vamos entrar, vamos para outra margem, vamos para o outro lado. E no meio daquele mar, o vento começa a soprar, a tempestade começa a chegar, as águas começam a bater, parece que o mar começa a dominar o barco. E todos que estavam ali à volta, todos os discípulos de Jesus que estavam ali, começam a observar, sem entender por que eu estou vendo o barco afundar e Jesus está aqui no barco. Desesperadamente eles clamam: Senhor, você não está percebendo, você está dormindo, não está percebendo que nós estamos afundando, que a água está entrando no barco. Jesus, homens de pouca fé, Jesus levanta, repreende o vento, repreende o mar, e eles ficam assustados, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eu fiquei encucado com isso. E eu gosto muito da tipologia. Eu consegui fazer uma alusão, porque a igreja estava num barco com Jesus, porque os discípulos foram a igreja. A primeira igreja que foi se colocada quando Jesus subiu aos céus, e Pedro fez aquela reunião e escolheu alguém para o lugar de Judas. E no dia de Pentecostes estava todo mundo reunido ali, e o Espírito Santo desce sobre eles como língua repartida, como de fogo. E a partir daquele momento eles decidem o que serão. Seremos um grupo político? Seremos mais um grupo religioso? O que nós vamos ser? Nós vamos ser igreja, chamados para fora, ou chamamos para fora. Nós vamos ser algo que até então não existia. Nós vamos agora fazer algo diferente. Começou-se ali a primeira célula, os primeiros grupos começou-se ali, e eles foram pregando o Evangelho, e ali foi formado, e os discípulos estavam no barco, e o barco estava afundando, e eu começo a me perguntar, olhando no texto, quem foi que mandou eles entrarem no barco? Quem foi que mandou? E quem é que estava com eles? É bem verdade que às vezes não consegue, e a gente fica desesperado em alguns momentos de nossa vida. Olhamos para um lado e vemos uma tempestade, olhamos para o outro e dizemos: o Evangelho é difícil. Permanecer no centro da vontade de Deus é muito complicado às vezes. Nós vemos as pressões, nos forçando de um lado para o outro, as ondas nos batendo para um lado e para o outro. Mas se nós pararmos um pouquinho, observarmos e olharmos logo ali, nós vamos ver que não estamos sozinhos no barco.
que aquele barco tem um dono, aleluia, que aquele barco tem, louvado seja o nome do Senhor, um capitão que está presente ali, que aquele que o chamou para entrar nessa caminhada, aquele que o chamou para estar vivendo uma nova vida, andar por uma nova história, Ele é poderoso para nos manter e para cumprir aquilo que Ele nos chamou. Quando nós vamos em Jeremias 1, Jeremias diz: Senhor, eu sou apenas uma criança. E Deus fala para ele: não faça que você é apenas uma criança, porque aonde quer que irás, eu irei contigo. O que eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Eu te coloquei para derrubar e também para levantar, para arrancar e também para plantar. Não temas diante dele, porque eu sou contigo. Você acha que Jeremias não entendia a complicação que é andar por esses caminhos? Ele já dizia: quem dera, eu queria parar de falar, eu queria parar de pregar. Parece que eu estou vendo alguns momentos em nossas vidas, nós dizemos: Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais pregar, não aguento mais manter o meu ministério, eu não aguento mais viver a minha vida da forma que eu estou vivendo. Senhor, está difícil, o mundo está me sufocando. Mas Jeremias dizendo: mas tem uma chama que arde dentro de mim, e eu não consigo fazer outra coisa se não ser engrandecer, se não ser obedecer, se não ser caminhar nesse caminho. Porque quem conhece a verdade não consegue voltar atrás, quem é marcado por ele não consegue viver outra vida. Quem recebe algo da parte de Deus, algo sobrenatural, ele não consegue ser mais o mesmo. Alguém que foi curado no leito de morte, desenganado, ele não precisa mais ter medo da morte, porque Deus curou ele diante da morte. Então, se curou uma vez, esse mesmo Deus tem poder para curar de novo. Qualquer outra coisa é fácil para ele, porque Ele é quem tem a nossa vida na palma de tuas mãos. Às vezes nós passamos momentos difíceis, isso é verdade. E Jesus estava ensinando os discípulos, porque um dia Ele não estaria ali. E sem falar com palavras, mas com gestos e com atitude, está dizendo: um dia você vai viver momentos em que você vai ver o barco balançando, e você vai saber que eu tenho domínio sobre o vento, e vai saber que eu tenho domínio sobre o mar, e que esse barco não vai afundar, porque sou eu que estou no controle da sua embarcação, sou eu que estou no controle da tua vida, sou eu que estou no controle dos teus sonhos, sou eu, Deus, que estou no controle e na estrutura do teu ser completo. Consegue entender isso? Experiências e momentos que nós vivemos. Quem somos como igreja? Não tem maior definição do que testemunhas do Senhor, para testemunhar o que Ele fez. Porque momentos difíceis aparecem em nossa vida, e esses momentos tentam nos sucumbir. Mas quando eu tenho a experiência, quando eu tenho na minha vida o testemunho do que Deus fez na minha vida, logo eu consigo entender: não, aquele que está comigo é maior, aquele que está em mim é maior do que as tentações, aquele que está em mim é maior do que as lutas, aquele que está em mim é maior do que as adversidades que possam me atingir. Ele é maior. Não tem por que temer. O barco não vai afundar. E às vezes não entendemos por que enfrentamos momentos difíceis. O barco se acalma e o povo começa a chegar ao outro lado. E algo maravilhoso acontece ali. Porque a igreja sabe de uma coisa que às vezes o mundo não sabe. E mesmo em momentos de dificuldades, mesmo em momentos de dor,
A igreja sabe clamar. A igreja sabe onde encontrar aquele que é poderoso. A igreja sabe onde encontrar que é fiel. A igreja sabe encontrar aquele que nos faz estar firmes, aquele que nos mantém. A igreja entende que não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é por estratégia humana, mas é pelo poder de Deus na sua vida. A obra é dele, o poder de Deus. Paulo dizia que o Evangelho é o poder de Deus. É o sobrenatural acontecendo. É Deus agindo e operando de forma maravilhosa, incontestável, no meio do seu povo. Mas as pessoas estão ali, gritando um grito inaudível, pedindo socorro, desesperada em sua alma por socorro, e não tem quem a escute, não tem quem grite socorro. Como 600 crianças iam pedir socorro lá, mas Deus ele sempre pega um remanescente e cuida dos teus, porque ele tem promessa para Israel, ele tem promessa para a tua vida. Ele sempre levanta alguém para poder manter as suas promessas vivas. E ele é fiel. Não tem outra palavra, a sua fidelidade permanece para sempre. Ele vai no caminho, ouvindo o que eu não consigo ouvir, me direcionando para lugares onde eu não queria ir, me direcionando a estar envolvido com pessoas que eu não queria me envolver, mas que hoje eu tenho o orgulho e a gratidão de fazer parte da história dele, de fazer algo maravilhoso. Eu lembro uma experiência, eu estava passando um momento difícil da minha vida, meio cabisbaixo, e eu fui para a reunião de oração na igreja, no domingo de manhã. Cheguei um pouco atrasado, quase não fui. Quando eu cheguei na porta da igreja, as irmãs estavam ajoelhadas orando, e tinha uma irmãzinha que era a vez dela de orar. Ela estava orando: Senhor, abençoa a vida do pastor Douglas, abençoa a família dele, abençoa, Deus, ele tem um propósito, Pai, Deus querido, dos projetos dele. Eu falei, eu pensei que estava sozinho, mas Deus tem levantado alguém para poder interceder por mim. Eu quero dizer que Deus tem levantado alguém para interceder pela tua vida. Eu quero dizer que Deus tem levantado uma geração para ser intercessora pela vida de alguém, para entrar na brecha, para ouvir o que as pessoas não conseguem ouvir, para clamar no lugar daqueles que não conseguem clamar, para buscar e ensinar ao Senhor aqueles que não conseguem. É maravilhoso ver o agir de Deus dessa forma. Irmãos, existem momentos na nossa vida que a gente não consegue clamar, fica entalado aqui, ó. A gente só em pensamento, a gente clama ao Senhor, a gente, Senhor, a voz não sai. E você clama o sangue de Jesus na tua mente, no teu coração, e ele vem te socorrer. Psicologicamente a gente vai entender alguns artefatos, algumas situações que aconteceram na Bíblia. A Bíblia nos fala do paralítico, do tanque de Betesda. Jesus perguntou a ele quanto tempo ele estava ali. Jesus foi lá, curou ele. E a partir do momento que Jesus curou, Deus pega esse lixo seu, essas tangadas, essas coisas suas, e sai daí, porque ele é teu lugar onde eu te curei. Ele sai carregando aquilo ali no saco. E os fariseus e saduceus perguntaram para ele: rapaz, você sabe que não só pode fazer isso? Aquele homem veio dizer: rapaz, aquele homem que me curou lá, ele mandou carregar isso. E depois que ele percebeu, apontou quem era Jesus, os homens tentaram matar Jesus por causa disso. A Bíblia fala de 10 leprosos que foram curados por Jesus, e só um voltou para agradecer. Só um voltou. Então,
a gente vai entender que existem milagres que são apenas milagres. Existem situações em que você vê a diferença entre um milagre, entre um toque, em que a pessoa apenas toma um gole da graça e da misericórdia de Deus. Existem pessoas que elas não se contentam apenas com um gole, apenas com gotas, mas elas querem mergulhar no rio da vida. Elas querem se afogar na fonte toda poderosa do Senhor. Aquele homem estava aprisionado, possesso de demônios, num lugar onde não tinha quem pudesse o libertar. Enquanto as pessoas queriam para ele era prender ele, mas as cadeias não o seguravam. Se as cadeias não o seguravam, logo ele não teria força alguma de controlar e mudar a situação. Quantas das vezes nos deparamos com situações em nossas vidas que nós simplesmente não conseguimos mudar de forma alguma, que não está na minha capacidade, não está na minha estrutura, não está na estrutura de ninguém mudar a situação. Existem momentos que simplesmente não depende do homem, não depende de mim. Existem momentos em nossa vida que nós vemos e olhamos, o casamento acabou. Não tem jeito. Você olha para um lado, você olha para o outro, você tenta achar algo positivo para você manter e não tem jeito. Você não consegue ver. Existe um momento que você está com um serviço abençoado, sustentando a tua família, levando pão para a tua casa. Deus está prosperando, você está pagando as suas dívidas, era só um dinheirinho, mas você cisma que aquele lugar está te fazendo mal e você cisma que tem que sair do trabalho que Deus te colocou. Você cisma que você tem que jogar a Deus, que Deus te entregou nas tuas mãos fora, e você olha para o lado, tudo que você faz te chateia, tudo que você faz parece algo sujo, algo ruim, tudo que alguém fala com você parece ter um soco. Você não consegue ver escapatória nenhuma. Eu costumo dizer que a coisa mais difícil de fazer no momento é que nós estamos sob pressão, né? Não fazer nada, não tomar decisão, não assumir a responsabilidade de dizer eu vou resolver do meu jeito. E acontece isso. Já aconteceu na minha vida alguns casos. Acredito que na vida dos irmãos também. E você não vê a solução. Você tem que clamar, porque esse Deus não vai resolver. A gente só pode clamar. E eu vou mais além. Aquela pessoa que a gente não consegue perdoar, toda vez que a gente lembra dela, a gente sente dor. Aquela mágoa que está agarrada na nossa vida, que não sai de jeito nenhum. E fica difícil prosseguir, fica difícil continuar, não é verdade? Até falar uns perdões da boca para fora, mas não é aquele perdão que eu não pedi, aquela pessoa que já faleceu e agora não tem mais jeito de eu pedir perdão para ela, parece que eu não tenho mais o direito de me arrepender, e nós nos deparamos com momentos difíceis assim. E se não nos depararmos com momentos difíceis assim, nos depararemos com pessoas vivendo situações assim, em que nós seremos instrumentos de Deus para dizer: rapaz, não toma uma decisão agora. Irmão, seu casamento foi Deus que deu. Deus pode mudar o quadro da tua história. Vamos orar, vamos buscar. E lá na frente você vai ver aquele casal lindo, abençoado, aquela família restaurada, aquela pessoa assim: eu vou no aniversário de casamento, eu vou chamar eles para estar aqui, porque eles fizeram parte da história, porque foi por causa deles, eles foram um instrumento de Deus para mudar a minha vida, para me tirar da prisão que eu me encontrava. Jesus ouve o clamor daquele homem e se direciona em direção dele. A primeira coisa que Jesus faz quando chega em terra, aquele homem correu para ele, Jesus falou:
a vida desse homem nunca mais será a mesma. Aquele homem, como qualquer um, podia ser liberto e ir embora. Viver a tua vida da forma que ele quisesse. Mas quando os homens, os pastores dos porcos chegaram, olharam ali e viram algo que eles não estavam acostumados a ver. Viram um homem totalmente demoniado, que ninguém segura, ninguém prende, um homem que não consegue ficar parado, super agitado, um homem que se cortava a todo momento, vivia nu em meio aos sepulcros, e agora ele estava diferente. Agora ele estava sentado, olhando para o mestre, e aquilo que ele estava, e a sua vergonha que estava exposta, agora não está mais exposta, porque Deus o deu uma nova veste. A igreja é instrumento para mudar as vestes de vida, porque muitas pessoas tirarão as suas vestes de vergonha, tirarão as suas vestes de amargura, tirarão as suas vestes de destruição e colocarão umas vestes de exaltação, uma veste de cura, uma veste de alguém com autoridade, uma veste de uma pessoa restaurada, liberta e transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Novas vestes. E quando ele vive essa experiência, não tem coisa melhor. Ele falou: eu não quero ir para outro lugar nunca mais. Eu quero estar perto dele. Jesus completou a missão, e aquele homem fala assim: eu quero ir com você, eu não quero ir para outro lugar. Não tem outro lugar que eu quero estar. E Jesus fala: não, você vai ter uma missão. Eu fiquei pensando muito essa semana. E eu fiquei observando que existem pessoas que são marcadas com uma marcação profunda de Cristo. Existem pessoas que elas têm uma ferida tão grande que quando são curadas, a cicatriz ela é impossível de não aparecer. E toda vez que ela olha para aquela cicatriz, ela olha só como meu Deus fez comigo. Eu estava tanto tempo sofrendo, essa ferida não sarava, mas hoje eu sou curado. Hoje ela cicatrizou, hoje ela transformou. Existem lugares que se você não consegue mais olhar para ele do mesmo jeito. Existem pessoas que não conseguem mais viver da mesma maneira que vivia. Há uma transformação completa de caráter, há uma transformação completa do seu jeito de agir, do seu jeito de ser. Existe uma introdução de Deus dentro dele, e nós conseguimos entender isso quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu olho para aquele homem, Jesus, ele faz algo que depois ele faria só com os discípulos. Você vai lá e vai pregar o evangelho, vai pregar. Conta para sua família o que eu fiz com você. E aonde foi? A palavra do Senhor nos fala que aquela cidade toda conheceu, ouviu falar de Jesus por causa daquele homem. Um homem desesperado, clamando. E a igreja passando vento, passando dificuldade, sem entender por que nós estamos lutando. Mas não era essa a pergunta que eu deveria fazer. Por que estamos lutando? Essa é a intenção, lutar. Porque alguém precisa ser liberto. Porque alguém precisa ser restaurado. Porque vidas estão desesperadas, precisando ouvir o toque do Senhor. Vidas não com palavras, estão clamando: eu só queria saber quem é esse Deus. Eu só queria saber do teu amor. Eu só queria sentir esse amor dentro de mim. E Deus nos incumbiu, mamãe, de lutar, de permanecer firme, porque existe um propósito, e um propósito é maior do que a minha vontade. O propósito de Deus na minha vida é maior do que os meus sonhos. O propósito de Deus ele vai mais
nós. É forte, hein? Deus preparou algo. Deus preparou para você chegar em lugares muito longe. Você não consegue nem imaginar. A tua história vai mais além do que a sua expectativa. Você vai alcançar a vida se você nem imaginar. Você vai marcar pessoas se você nunca pensou que marcaria. Você vai caminhar por caminho se você nunca pensou que caminharia. Vai fazer parte de história de pessoas que você nunca imaginou que faria. Porque esse é o propósito. Eu quero dizer que a vida é árdua e nós estamos lutando, Senhor. E só vamos parar de lutar quando o Senhor nos recolher para o céu, porque enquanto estamos aqui, estamos pelejando, porque é quem somos. É quem somos, igreja do Senhor. Não tem outra história. Não tem outro caminho. É o que nós fazemos. Cumprindo o propósito que Ele designou para os nossos corações. É a nossa função. Enfrentar a adversidade, porque podemos enfrentar a adversidade. Você consegue entender? Você enfrenta momentos difíceis porque você pode enfrentar. Porque você sabe que mesmo no momento que você não vai resistir, existe alguém que garante a tua vitória. Porque Deus não dá aprovação nenhuma maior do que você possa suportar. Não existe peso maior do que aquele que você não consegue suportar. E se em algum momento você achar que esse peso é insuportável para você, espere um pouquinho, porque é nesse momento em que o milagre vai acontecer. Ele vai te encontrar no meio da sua condição e vai mostrar mais uma vez que Deus é Deus na tua vida. Porque Ele nunca desampara o filho seu. É quem somos, irmãos. É quem nós somos. Chamados para resgatar, para saquear o inferno, para restaurar vidas, para levar essas vidas para o céu. Porque aqui não é o nosso lugar e também não é o lugar deles. O Senhor nos incumbiu com uma missão. O Senhor nos chamou com um propósito de restaurar, de ser a voz no meio de um lugar que só pensa em escuridão. Uma voz diferente no meio da multidão. Em ser uma luz que também está no início desse texto. Deus vai falar: não adianta você pegar a lamparina e colocar ela escondida. Você tem que botar ela no alto. Jesus estava instruindo os discípulos. Existem sementes que vão ser plantadas e vão cair na beira do caminho e vão perecer, outras em pedras e vão crescer rápido, mas não vão ter raízes. Outras serão ceifadas pelas aves do céu, mas existem aquelas que vão cair em boa terra. E você acha que a terra ela está bonitinha ali, e você vai dormir. E quando você amanhece, você vê ela florescendo, porque é o Senhor que dá o crescimento. Você lança a semente e o Senhor faz ela florescer. É o nosso propósito. É quem somos como igreja. É o que devemos ser como igreja. Que Deus possa falar melhor em cada coração. Que a graça e a misericórdia do Senhor possa te alcançar. E que nós possamos entender que existe uma história linda para a gente fazer parte, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus.